Continuação da leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 8 da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: inciso 1. Qualificação completa. Inciso 2. Dados familiares. Inciso 3. Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável. Inciso 4. Cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas. Inciso 5. Comprovante de renda e domicílio. Inciso 6. Atestados de sanidade física e mental. Inciso 7. Certidão de antecedentes criminais. Inciso 8. Certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá: inciso 1. Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2. Requerer a designação de audiência para a oitiva dos postulantes em juízo e testemunhas. Inciso 3. Requerer a juntada de documentos complementares e a realização de outras diligências que entender necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades especiais de saúde e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional, a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido do artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso, audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser essa a melhor solução no interesse do adotando. Parágrafo 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo, trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação,
bastando avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado, a adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Capítulo 4. 2 recursos. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com as seguintes adaptações. Inciso 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Inciso 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. Inciso 3. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. Inciso 4. Revogado. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. Inciso 8. Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público no prazo de 5 dias, contados da intimação. Artigo 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. Artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Artigo 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e comparecer urgente do Ministério Público. Artigo 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo de 60 dias, contado de sua conclusão. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Artigo 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. Capítulo 5. Do Ministério Público. Artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 201. Compete ao Ministério Público. Inciso 1. Conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Inciso 2. Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes. Inciso 3. Promover e acompanhar ações de alimentos e os procedimentos de suspensão de destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 4. Promover de ofício ou por solicitação dos interessados
a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. Inciso 5. Promover o inquérito civil e a ação pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Inciso 6. Instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los, a linha A. Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. A linha B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Inciso 7. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. Inciso 8. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 9. Impetrar mandato de segurança de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente. Inciso 10. Representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 11. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 12. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. Parágrafo 4º. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais exigidas. Parágrafo 5º. Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8 deste artigo, poderá o representante do Ministério Público: a linha A. Reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento sob sua presidência. A linha B. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada em dia, local e horário previamente notificados ou acertados. A linha C. Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. Artigo 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuide esta lei, hipótese em que terá a vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. Artigo 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Artigo 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Capítulo 6. Do advogado. Artigo 206. A criança ou adolescente
seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência jurídica integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou para o só efeito do ato. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.